irmãos, nós chegamos ao principal momento do culto, momento em que o Senhor Deus fala conosco na pregação da palavra. Para isso, abra sua Bíblia no livro de Êxodo, capítulo número 3. Nós leremos do versículo 1 ao versículo número 12. Este será o texto que, com a graça do Senhor, será exposto nesta noite. Êxodo, capítulo número 3, versículos de 1 a 12. Acompanhe atentamente a leitura da sagrada, inerrante, autoritativa palavra do Senhor, palavra da salvação, mas também da condenação. Depende de como o seu coração a recebe. Êxodo, capítulo 3, versículo de 1 a 12, diz assim a palavra do Senhor. Apacentava Moisés o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote de Midian, e levando o rebanho para o lado ocidental do deserto, chegou ao monte de Deus, a Horebe. Apareceu-lhe o anjo do Senhor numa chama de fogo, no meio de uma sarça. Moisés olhou, e eis que a sarça ardia no fogo, e a sarça não se consumia. Então disse consigo mesmo: irei para lá, e verei esta grande maravilha, porque a sarça não se queima. Vendo o Senhor que ele se voltava para ver, Deus, do meio da sarça, o chamou e disse: Moisés, Moisés. Ele respondeu: eis-me aqui. Deus continuou: não te chegues para cá, tira as sandálias dos pés, porque o lugar em que estás é terra santa. Disse mais: eu sou o Deus de teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Moisés escondeu o rosto, porque temeu olhar para Deus. Disse ainda o Senhor: certamente vi a aflição do meu povo que está no Egito, e ouvi o seu clamor por causa dos seus exatores. Conheço-lhe o sofrimento. Por isso desci, a fim de livrá-lo da mão dos egípcios, e para fazê-lo subir daquela terra a uma terra boa e ampla, terra que mana leite e mel, o lugar do cananeu, do eteu, do amorreu, do ferezeu, do eveu e do jebuseu. Pois o clamor dos filhos de Israel chegou até mim, e também vejo a opressão com que os egípcios os têm oprimido. Vem agora, e eu te enviarei a Faraó, para que tires o meu povo, os filhos de Israel, do Egito. Então disse Moisés a Deus: quem sou eu para ir a Faraó e tirar do Egito os filhos de Israel? Deus lhe respondeu: eu serei contigo, e este será o sinal de que eu te enviei. Depois de haveres tirado o povo do Egito, servireis a Deus neste monte. Amém. Curve sua cabeça, feche seus olhos. Vamos orar ao Senhor. Nosso Deus e Pai, tua palavra foi lida, e nesse momento nós te rogamos que o Senhor possa fazê-la mais clara às nossas mentes, mais compreensível, e que assim ela encontre lugar em nosso coração e nos modifique de dentro para fora, transformando a nossa alma, o nosso espírito, a nossa vida naquilo que for necessário para sermos encontrados mais parecidos com o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Em nome de quem nós oramos. Amém. Irmãos, esse é um dos textos muito conhecidos da Escritura. Inclusive, a nossa igreja, nossa denominação, escolheu um símbolo que a representa, a sarça. Esse texto fala da sarça, esse é o momento em que a sarça aparece. Aqui nós temos um momento onde Deus se apresenta a Moisés. É uma revelação de Deus. Deus, ele se revela ao seu povo. Tudo o que nós podemos conhecer de Deus é revelado por ele. Entenda uma coisa, Deus não é objeto de estudo. Ele é o sujeito do estudo.
Ele é aquele que não é examinado ou estudado. Deus não pode ser colocado em uma mesa para ser estudado. Aquilo que nós temos da parte do próprio Deus e todo conhecimento que temos da parte dele é dado por ele para nós. Quando nós lemos a Escritura e nós supostamente estamos estudando Deus, na verdade nós estamos compreendendo, aprendendo e aprofundando os nossos conhecimentos naquilo que Ele já nos revelou. Deus não pode ser tratado como objeto de estudo. Ele é o Deus que se revela a nós pela Escritura Sagrada. Neste momento, Moisés tem um encontro com Deus, onde Deus se revela a Moisés, e essa revelação, esse dar-se a conhecer a Moisés, traz consigo uma profundidade teológica muito grande. Moisés reage diante disso de uma forma completamente diferente, é algo que ele nunca tinha visto antes. Uma primeira coisa que nós vemos aqui, do versículo 1 ao 6, é que Deus é completamente diferente de tudo aquilo que nós podemos conhecer nessa vida, estudar e nos debruçar sobre, a fim de adquirir conhecimento. Deus é diferente de tudo isso, de tudo aquilo que é criado, de tudo que existe. Veja do verso 1 ao 6. Acompanhe a leitura mais uma vez. Apacentava Moisés o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote de Midian. E levando o rebanho para o lado ocidental do deserto, chegou ao monte de Deus, a Horebe. Apareceu-lhe o anjo do Senhor numa chama de fogo no meio de uma sarça. Moisés olhou, e eis que a sarça ardia no fogo, e a sarça não se consumia. Então disse consigo mesmo: irei para lá, e verei essa grande maravilha, porque a sarça não se queima. Vendo o Senhor que ele se voltava para ver, Deus do meio da sarça o chamou e disse: Moisés, Moisés. Ele respondeu: eis-me aqui. Deus continuou: não te chegues para cá, tira as sandálias dos pés, porque o lugar em que estás é terra santa. Disse mais: eu sou o Deus de teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Moisés escondeu o rosto, porque temeu olhar para Deus. Essa primeira porção, do verso 1 ao 6, nos mostra que na revelação de Deus, ele sempre se revela como algo desconhecido para o ser humano. Nós podemos conhecer muitas coisas, nos debruçar sobre elas, estudá-las, aprendê-las, mas com Deus não é assim. Quando Deus se revela ao homem, ele mostra que ele é completamente diferente de tudo que o homem pode conhecer em sua vida. Isso fica bem claro, porque o texto já começa trazendo algumas coisas que destoam do normal. Eu quero que você entenda isso. O texto diz que Moisés apacentava o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote de Midian. Um povo estranho ao Senhor. Um povo que não é povo de Deus. Moisés foi criado no Egito. E para os egípcios, apacentar rebanhos era algo impuro. Eles não faziam isso. Você encontra essa verdade bem expressa em Gênesis 46, verso 34. Moisés estava fazendo algo que não condizia com tudo aquilo que ele aprendeu lá no Egito. Além disso, o texto nos diz que ele levou o rebanho para o lado ocidental do deserto e chegou ao monte de Deus, a Horebe. Ele não sabia que aquele era o monte de Deus, mas ele traz o rebanho para o lado ocidental. E preste bem atenção nisso. Todas as vezes que a palavra do Senhor traz informações com respeito ao Ocidente e Oriente, ela está nos orientando com respeito à presença de Deus. Você deve se lembrar muito bem que quando o homem pecou lá no Éden, Deus o expulsou do jardim. Não foi isso que aconteceu? E ele coloca 2 querubins e uma espada para proteger a entrada do Éden. E a entrada do Éden ficava voltada para o Ocidente. Ou melhor, perdão, para o Oriente. Para distante. Para o leste. E a palavra de Deus, de forma geográfica, vai mostrando que quanto mais o homem vai para o Oriente, mais distante ele vai ficando do Senhor.
O retorno à terra prometida é um retorno do Oriente. Deus chama Moisés do Oriente, Deus chama Abraão do Oriente, eles fazem o percurso voltando para o Ocidente, como quem vai entrar novamente pelas portas do Éden para a presença do Senhor. O Éden, as portas estão voltadas para o Oriente, de onde as pessoas de longe vêm para entrar à presença do Senhor. Quando o texto nos diz que Moisés estava levando o rebanho para o lado ocidental do deserto, ele já nos dá uma dica daquilo para o qual o próprio Deus tinha chamado Moisés, para ser um pastor de ovelhas. Não das ovelhas do seu sogro Jetro, mas do povo do Senhor que estava no Egito e iria levá-los para o Ocidente, voltando ou retornando para a terra prometida, para a presença do Senhor. É graça. Nós já vemos aqui algo de diferente na vida de Moisés. Ele deixa de ser aquele homem que está simplesmente cuidando de ovelhas, mas isso começa a fazer um outro sentido para nós. São 40 anos que Moisés passou ali com o seu sogro Jetro. E agora algo diferente está acontecendo. No versículo 2 nos diz que apareceu o anjo do Senhor numa chama de fogo no meio de uma sarça. Moisés olhou e eis que a sarça ardia no fogo e a sarça não se consumia. A aparição de Deus se dá aqui de 3 formas. O anjo do Senhor, uma chama de fogo e uma sarça. A sarça é um pequeno arbusto, 1 metro e um pouquinho, muito comum naquela região. Deus aparece ao lado da sarça, que está pegando fogo, e ele aparece no anjo do Senhor. E eu quero que você perceba que a palavra anjo, ela está com letra maiúscula. Quando a Bíblia fala do anjo do Senhor, de forma precisa, eu não vou discorrer muito sobre isso, mas eu quero que você creia nisso. De forma precisa, a Escritura está falando objetivamente da segunda pessoa da Trindade. E eu digo segunda pessoa da Trindade porque o nome dele não é Jesus e nem Cristo. A segunda pessoa da Trindade, em dado momento do tempo, assumiu para si uma natureza humana e recebeu o nome de Jesus quando nasceu. Mas aqui o que nós temos é o Filho, a segunda pessoa da Trindade, chamado de o anjo do Senhor. E como é que nós podemos imaginar isso? Porque é dito que o anjo do Senhor falou com Moisés. E o próprio texto diz, no versículo 4, vendo o Senhor, que ele se voltava para ver Deus do meio da sarça. Quem estava lá na sarça? O anjo. Quem é que fala com Moisés? O anjo do Senhor, anjo com A maiúsculo. E o próprio texto bíblico diz que quem estava falando era o Senhor, Deus. E aqui Senhor com todas as letras maiúsculas, o nome dele, Javé, Yavé. Não era um anjo mensageiro do Senhor que foi falar com Moisés, porque anjo é anjo e Deus é Deus. Mas esse anjo está com letra maiúscula, porque ele é o portador da mensagem de Deus, sendo ele o próprio Deus, pré-encarnado, segunda pessoa da Trindade, diante de Moisés. O Pai, ninguém nunca viu, ninguém nunca verá. O Espírito não se apresenta em forma humana e visível, mas a segunda pessoa da Trindade, o nosso Senhor Jesus Cristo, é o Deus visível, é o Deus que nós podemos ver, é o Deus que nós podemos tocar, é o Deus que está junto de nós, é o Emanuel, Deus conosco. Todas as vezes que Deus aparece para o homem, ele o faz na segunda pessoa da Trindade, o Filho. Segunda pessoa da Trindade, o próprio Deus aparece aqui em uma chama de fogo, em uma sarça. Isso já é muita informação para Moisés. Ele percebe que esse Deus é um Deus que tem conteúdo, que tem profundidade, é um Deus plural, ele não é apenas um. A sarça aqui, obviamente, é um símbolo da igreja do Senhor. O fogo é um símbolo do juízo de Deus
sobre o pecado. O interessante é que Moisés olha e ele percebe que a sarça ardia no fogo. Em outras palavras, podemos dizer, ela estava estralando. Sabe quando um galho pega fogo e você ouve um estralo, o tempo inteiro estralando porque está pegando fogo? Ela estava ardendo no fogo, mas ela não era consumida. Não virava cinza, não virava carvão. Ela continuava do mesmo jeito que estava, mesmo estralando, pegando fogo e ardendo nesse fogo. João Calvino vai nos dizer que esse é o exemplo perfeito da igreja do Senhor. É o arbusto que está debaixo do juízo do Senhor, debaixo do pecado, sendo atingido por todos os males dessa vida, mas não é consumido, não se desgasta, não se acaba. Vejam, irmãos, o próprio Deus, na figura do anjo do Senhor com A maiúsculo, junto da sarça que está pegando fogo e não se consome, é uma demonstração firme e clara da imutabilidade de Deus. Preste atenção nisso. Apenas um ser imutável pode conferir o atributo da imutabilidade para um ser mutável. Aquela sarça deveria ser consumida, deveria virar carvão, virar cinzas, mas ela não se torna nada disso. Por quê? Porque tem um ser imutável do lado dela. Sabe por que a igreja do Senhor ela permanece? Sabe por que tantas perseguições, tantas guerras, tantos homens maus se voltam contra a igreja do Senhor, massacram a igreja, pisam a igreja, tentam destruir a igreja e nunca conseguem? Porque o Senhor Jesus Cristo, o anjo do Senhor com A maiúsculo, está ao lado da igreja enquanto ela pega fogo e ele está cuidando dela para que ela fique ali imutável, sustentada, assegurada. Você pode ter certeza disso se você já experimentou isso em sua vida. Como igreja do Senhor, como povo do Senhor. O tanto que Satanás tenta nos derrubar, o tanto que o pecado tenta nos atingir, o tanto de vezes que nós somos lançados no chão, na lona, e parece que estamos derrotados. Mas a graça do Senhor superabunda em tudo isso. É Deus dizendo, aqueles que são meus serão preservados até o fim. Eles não são consumidos, eles não são destruídos, eles não se acabam. Corte a árvore e do toco ainda nascerá um rebento, de onde virá uma floresta imensa. Aqueles que estão com Cristo, irmãos, não são destruídos. De fato, não há símbolo melhor para representar a igreja do Senhor, o povo de Deus, do que a sarça. Além disso, o Senhor Deus, na segunda pessoa da Trindade, ele conversa com Moisés. Moisés vai lá para ver por que a sarça não se queima, ela está como que imutável diante do fogo. E o Senhor, versículo 4, vendo que ele está se achegando do meio da sarça, o anjo do Senhor fala. E ele diz, Moisés, Moisés. Irmãos, essa é a primeira vez que Moisés tem contato direto com Deus. Talvez isso já tenha acontecido com você, não no sentido de Deus falar diretamente com você, como falou com Moisés, mas quando você está andando ali na rua, tranquilo, lá no centro da cidade, numa loja, e alguém chama o seu nome bem alto. Você olha para trás e você procura alguém que você conhece, não é isso? Porque você deduz que a pessoa que lhe chamou sabe quem você é e você vai saber quem a pessoa é. Moisés não teve nenhum contato prévio com Deus. E esse Deus conhecia Moisés, sabia o nome dele, sabia quem era o pai dele, sabia quem eram os ancestrais dele. Esse Deus conhecia a vida de Moisés. Meus irmãos, esse Deus ele é onisciente. Deus nos conhece. Ele não chama apenas as estrelas pelos nomes, ele nos chama pelo nome. Isso é uma demonstração
de que Ele conhece o nosso interior. E a ideia de nome na literatura hebraica traz toda essa profundidade. Não é apenas um nome qualquer, como nós escolhemos os nomes para os nossos filhos. É uma homenagem para alguém, é um nome bonito que a gente achou, sonhou com aquele nome, botou no filho. Os nomes têm um significado. Os nomes dizem quem a pessoa é. Não é à toa que o terceiro mandamento diz: não dirás o nome do Senhor teu Deus em vão. E quando você estuda muito bem esse terceiro mandamento, de acordo com os nossos catecismos, a ideia não é simplesmente dizer, ai meu Deus do céu, ou ficar dizendo o nome de Deus de forma desnecessária. Mas usar tudo aquilo que diz respeito a Deus de forma trivial, sem respeito, sem reverência. O nome de Deus carrega o ser dele, quem ele é, o que ele é, a sua obra, a sua ação, o seu ser, a sua natureza. Isso é o nome de Deus. É muito mais do que um simples nome. É a personalidade inteira do próprio Senhor e tudo que está atrelado a Ele. Nós começamos a pensar assim quando pensamos em nomes de homens poderosos. Nós falamos o nome dessa pessoa e já vem atrelado toda a história de vida dela, tudo que ela fez, toda coisa boa e coisa ruim que ela fez. Quando Deus diz Moisés, chamando-o pelo nome, é como se ele dissesse assim: eu te conheço. Eu sei quem você é. Eu sei onde está o seu coração. Eu sei das suas vontades. Eu sei dos seus desejos. Eu sei dos seus sonhos. Eu conheço os seus pecados, o seu passado imundo. Eu sei as suas perspectivas. Eu sei o que você quer, o que você não quer. Conheço a sua vida antes de você nascer. Eu te conheço, Moisés. Esse Deus é onisciente, irmãos. Deus nos conhece muito mais do que nós mesmos. O salmista, sabendo essa verdade, ele diz: sonda o meu coração, vê se há em mim algum caminho mau. Livra-me da soberba, dos pecados que me são ocultos. O que ele está dizendo é o seguinte: eu peco, e nem eu sei que estou pecando, porque eu não me conheço, eu não sei quais são nem os meus pecados, conheço alguns, outros não. Senhor, perdoa os pecados ocultos, que eu nem faço ideia, porque eu não conheço o meu coração. Às vezes eu nem percebo quão inclinado para o mal ele está, mas o Senhor conhece. Deus nos chama pelo nome, a cada um de nós, para a presença dele. Esse é o momento da santa convocação do Senhor em culto público. É o primeiro momento do culto. Algumas igrejas, infelizmente, e aqui nós temos que ter muito cuidado, óbvio, alguns não são ensinados assim. Algumas igrejas não têm essa percepção. Colocam no primeiro momento do culto, chamam esse momento de invocação. Você já deve ter visto isso. Só que o culto não somos nós que invocamos Deus para o culto. Nós, como seres humanos, nunca convidamos Deus para alguma coisa. É sempre Deus que não apenas nos convida, Ele nos convoca, Ele nos intima, Ele nos obriga, e Ele diz: todos os povos se curvem aos meus pés. O primeiro momento do culto é a santa convocação, é a chamada à adoração. É quando Deus diz: venham me cultuar, eu marquei com vocês nesta hora, neste momento, neste lugar, estejam presentes aqui. E Ele chama você pelo nome, todos os domingos, todos os dias do Senhor. Ele te conhece, Ele sabe as tuas motivações, Ele sabe o que você quer e o que você não quer. Ele conhece os teus pecados. Ele sabe tudo de você. E mesmo assim, Ele te chama pelo nome. E Ele diz: venha para a minha presença. Mas não é só isso. O texto diz que Deus continuou. Versículo 5. E aí ele fala: não te achegues para cá. Olha, ele chama Moisés e ele diz: não te achegues para cá. Tira as sandálias dos pés, porque o lugar em que estás é terra santa. Moisés percebeu que esse Deus
ele tinha poderes sobrenaturais, ele era um Deus imutável, ele é um Deus onisciente, conhece Moisés, conhece o ser de Moisés, o coração de Moisés, e ele percebe que esse Deus, além de tudo isso, ele é um Deus santo, que não compactua com o erro, não compactua com o pecado, não compactua com a impureza, aqui muito bem representada nas sandálias dos pés de Moisés. Sandálias são sujas, e é por isso que talvez na sua casa você não deixa as pessoas entrar com chinelo. Vocês mulheres sabem muito bem como é isso, né? Deixa o chinelo aí você entra na minha casa, tem um lugarzinho lá perto da porta, mas da porta para dentro você vem descalço. Leva o chinelo no pé. Quando você vai na casa de alguém, como é que você faz? Você bate na porta, deixa o chinelo lá do lado de fora e entra. Deixa o calçado lá. Por quê? Porque você não sabe onde você pisou, você não sabe que germes tem ali, você não sabe o que é que você vai levar de sujeira para dentro da casa limpa da pessoa. Deus é um Deus limpo. Deus é um Deus puro. Deus não compactua com sujeira, com pecado, com impureza. E ele diz, Moisés, não venha, não se achegue. Tire as sandálias dos seus pés, porque esse lugar é santo. Esse lugar é puro, é terra santa. E aqui a terra não é santa pura e simplesmente porque a terra Deus santificou de forma alguma. A terra é santa porque Deus está presente. E onde Deus está, o lugar é santo. Não importa onde quer que ele esteja. Quando Deus diz a Moisés que ele não deve se achegar porque o lugar é santo e ele tem que tirar as sandálias dos pés, o que ele está dizendo é o seguinte, Moisés, na minha presença, eu não tolero impureza. Esse é o momento, irmãos, no culto, depois de ouvir a voz do Senhor, nos convocando e nos intimando para estar na sua presença, ele diz, mas não venha de qualquer jeito. Tire as sandálias dos pés. Confesse o seu pecado. Reconheça que você está sujo. Reconheça que você traz impureza para a minha presença e deixe isso lá fora. Esse é o segundo momento do culto. Contrição e arrependimento. Onde após chamar-nos pelo nome para a sua presença, ele diz, mas tomem cuidado, porque vocês estão entrando na presença de um Deus que é santo, santo, santo. Confessem seus pecados, arrependam-se dos seus pecados, deixem de lado tudo aquilo que vocês têm vivido e se acheguem na minha presença, prontos e preparados para serem santificados. É assim que você vem para o culto. É assim que você compreende a didática do culto, da liturgia. Veja, irmãos, infelizmente muitas igrejas, elas não têm uma liturgia didática, organizada e teológica. Você vai na igreja e vamos ler um texto, lê o texto. Agora, vamos orar a hora e vamos ler outro texto, lê outro texto. Já cantou, não, bora cantar. Canta mais um canto. Agora vamos fazer uma oração? Não, agora vamos ler outro texto. Aí faltou o pastor pregar, eita, quase que esquecia. O pastor pregou, agora vamos cantar outro canto. Vamos ler de novo, vamos fazer uma oração assim. E você não sabe o que está acontecendo. Não é lógico, é uma mistura com os elementos do culto e não tem um momento para cada coisa específica. Nós estamos na presença de Deus e quando Deus nos chama para a sua presença, uma liturgia deve ser seguida, muito bem pautada, muito bem compreensível, para que nós entendamos a didática do culto e aquilo que ele nos ensina, só por estar se achegando na presença dele. Aqueles que ouvem a sua voz não podem continuar na sua presença, levando impureza. O momento da contrição e do arrependimento deve ser logo no começo do culto, logo após a convocação e a chamada à adoração. Moisés entendeu muito bem isso. A terra é santa. Não é porque é terra de Israel, não era Israel aqui. É porque é onde Deus está. E saiba, Ele está hoje aqui. Na nova aliança, não há um local físico e geográfico onde Deus está presente, dizendo, esse é o meu lugar. Na nova aliança, as palavras dele são, onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome. Isso dá a ideia de um conselho.
não apenas de irmãos separados, sem presbíteros, formando um conselho de igreja. 2 ou 3 em nome dele, eu estarei com eles, em qualquer lugar do mundo, aqui ou lá no Japão, aqui nesse endereço, nesse local, dentro dessas paredes, ou se um dia isso aqui vier a ruir, em qualquer outro lugar onde nós, povo do Senhor, nos reunimos. A igreja de Deus é o lugar santo do Senhor, mas ela não tem endereço. Nós marcamos um local para ficar mais fácil, para a gente se reunir e ninguém ficar perguntando para onde a gente vai no próximo domingo. Mas a igreja do Senhor, ela não tem endereço fixo. Ela está em todos os lugares do mundo. Meus irmãos, isso deve apaziguar o nosso coração, trazer paz para o nosso espírito, por sabermos que este Deus pode ser encontrado em qualquer lugar, que nós não estamos presos como era o povo de Israel, ali naquela cidade, em Jerusalém, no templo. Você quer entrar na presença de Deus, você precisa ir para lá. Viagens e mais viagens, peregrinações e mais peregrinações. Veja a alma abatida daqueles que não podiam ir, daqueles que estavam impedidos, daqueles que eram impuros e não conseguiam viajar até lá, não podiam entrar na presença de Deus. Hoje esse Deus está conosco aqui. E Ele estará em qualquer outro lugar onde a igreja estiver reunida. Próximo sábado, a igreja, com a graça do Senhor, cultuará ao Senhor na casa do presbítero Jaime. E lá, na casa do presbítero Jaime, será culto ao Senhor da igreja presbiteriana de Monte Castelo. As portas aqui estarão fechadas. Não venha para cá sábado à noite. Vá para a casa do presbítero Jaime. É culto ao Senhor. Santa convocação. É Deus dizendo, venha, e te chamando pelo nome. Lugar santo. É um lugar onde nós precisamos ter reverência. Não porque é a igreja por ser igreja. É porque Deus está presente. Esse Deus, além de tudo isso, ele se mostra para Moisés como sendo um Deus eterno e imortal. Veja as palavras dele no versículo 6. Disse mais, eu sou o Deus de teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó. Esses são os ancestrais de Moisés. Mas as palavras do Senhor são, eu sou o Deus de Abraão, Isaque e Jacó, o Deus do teu pai. Essas são as palavras, irmãos, utilizadas pelo Senhor Jesus Cristo contra os saduceus que estão falando contrário à ressurreição. O Senhor Jesus Cristo diz, Deus é Deus de vivos e não de mortos. Ele não diz, eu fui o Deus de Abraão, eu fui o Deus de Isaque, eu fui o Deus de Jacó. Ele diz, eu sou o Deus daqueles que já morreram. E se eu sou, está no presente, é porque eu ainda sou o Deus deles, mesmo que eles tenham morrido. O que implica dizer que se eles morreram, em algum outro lugar eles continuam vivos e me servindo, e eu sendo Deus deles, Senhor deles. Porque esse Deus transcende a morte. Esse Deus vai além dos limites colocados aqui nesta vida, em termos de viver. Ele diz para Moisés, eu sou o Deus de Abraão, Isaque e Jacó, Moisés. Eu sou um Deus que é muito maior do que tudo que você já conheceu. Todos os homens que você conheceu e morreram, você não tem mais contato, desapareceram da sua frente. Mas eu conheço até aqueles que já morreram, porque eu não tenho início de dias, fim de existência. Eu mando na vida e na morte, eu conheço os espíritos, eu estou em contato com todos os seres humanos que eu mesmo criei. Antes de você existir, eu já era Deus. Abraão, Isaque e Jacó são meus servos até hoje, porque eles estão vivos. Há algo, Moisés, que transcende esta vida. Eu conheço isso, você ainda não. Moisés vai olhar para esse Deus e dizer, de fato, esse Deus é eterno. Porque Abraão, Isaque e Jacó estão há mais de 400 anos para trás. E esse Deus há 400 anos atrás já existia.
Se Abraão, Isaac e Jacó já faleceram e morreram, eles estão em outra dimensão, em outro lugar, e eles continuam servindo a esse Deus. É porque esse Deus tem contato com quem já morreu, ou seja, ele tem coisa diferente, algo diferente nele, que eu não experimentei ainda, eu não passei pela morte. Esse Deus é imortal, porque ele está com quem está vivo, está com quem está morto, a morte para ele não faz diferença. Ele está lá e cá ao mesmo tempo, ele é o Deus de vivos e também é o Deus dos mortos que já morreram, porque esses mortos estão vivos. Ele não foi o Deus deles, ele é o Deus daqueles que já morreram, continuam servindo a ele. Percebe, irmãos? Deus está se revelando a Moisés, mas essa revelação não é simplesmente: oi Moisés, eu sou Deus, vem me servir. É algo profundo, os atributos do Senhor, o ser dele, a natureza dele, tudo que diz respeito a ele. Entre aspas, obviamente, ele é imenso, ele é infinito, não dá para dizer que tudo de Deus é revelado. Nós conheceremos o Senhor por toda a eternidade e continuaremos conhecendo infinitamente. Ele é infinito. Mas isso que nos é revelado é trazido aqui para Moisés em uma profundidade teológica muito grande. Coisa que passa batido da nossa vista, na nossa leitura. Esse Deus, irmãos, ele é diferente de tudo aquilo que nós podemos ver, que nós podemos conhecer, que nós podemos estudar. Ele é um Deus santo, santo, santo. Ele é um Deus puro. Ele é um Deus que nem todo mundo pode entrar na sua presença. Ele é um Deus que nos conhece, que sabe o nosso interior, conhece o coração, conhece coisas que nós nem conhecemos sobre nós mesmos, sabe a nossa podridão. Ele é um Deus que nos chama pelo nome. Ele é um Deus imutável. Ele é um Deus onisciente. Ele é um Deus todo-poderoso. Ele é um Deus imortal. Ele é um Deus que está acima de vivos e mortos. Ele é eterno. Ele sempre existiu. E tudo isso aqui, em pouquíssimos versículos. Não é de se espantar que o versículo 6 termine dizendo assim: Moisés escondeu o rosto porque temeu olhar para Deus. Sabe o que é isso? Reverência. Eclesiastes diz: lembrai-vos na presença de quem você está. Na presença de Deus, ele completa: sejam poucas as tuas palavras. Tome cuidado. Você não está na presença do seu amigo. Você não está na presença do seu cônjuge, do seu pai, da sua mãe, dos seus filhos, dos seus colegas. Você está na presença do Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, Deus de vivos e de mortos, Senhor soberano sobre tudo e todos. Tome cuidado. Se o prefeito da cidade viesse para cá, independente de política, se ele dissesse que iria na sua casa, se o governador dissesse que queria lhe conhecer, lhe convidasse para ir conhecer a casa dele, se o presidente do Brasil lhe chamasse para a casa dele, aqui eu não quero entrar em política e defender um ou outro, não é isso. Se um grande juiz lhe chamasse, se algum milionário lhe chamasse, eu tenho certeza que na presença dele você vestiria a sua melhor roupa, você teria cuidado com as suas palavras, você falaria muito bem e em bom som, de forma clara, para que ele compreendesse tudo que você estava falando, para que você não fosse visto ou considerado como um leigo que não sabe o que está fazendo, ou na presença de quem está. Nós tratamos homens assim, mas nós não tratamos Deus com toda a honra e glória que ele merece. Moisés escondeu o rosto para não olhar para Deus, porque ele sabia na presença de quem ele estava. Meus irmãos, o dia do Senhor, o culto público, é o momento onde, de forma ordinária, a igreja do Senhor ouve Deus chamando. Ela atende esse chamado. Ela ouve Deus dizendo: mas não se achegue com sujeira. Arrependa-se dos seus pecados. Ela se arrepende. Ela ouve a grandiosidade de Deus, do ser dele. E nós deveríamos, meus irmãos, na presença de Deus, baixar as nossas frontes, envergonhados, como quem entende que não é digno de sequer olhar para Deus. Infelizmente,
A irreverência toma conta do culto. Os crentes vêm para o culto como um momento muito mais alegre e jubiloso por encontrar as pessoas que gostam, e isso virou rotina, as pessoas não se preparam para o culto, elas não consideram que o culto ensina, eu não estou nem falando da pregação, mas o culto em si, de forma didática, pedagógica, elas não se preparam de forma visível, no sentido de se arrumarem para vir para o culto. Não é difícil você ir em igrejas onde pessoas vão para o culto e às vezes até pegam no microfone para falar alguma coisa lá na frente, com blusa de time, com chinelo havaianas, com roupas quaisquer. Não é difícil. As pessoas perderam a noção de na presença de quem que elas estão. Você está na presença de Deus. E mostre que você sabe disso. Deus cobra de você que o honre, o reverencie, o louve. Faça isso, porque você sabe na presença de quem você está. Aqui não é o homem mais rico do mundo, não é a autoridade suprema do nosso país, não é prefeito, vereador, deputado, governador, senador, presidente. Aqui é o Deus que coloca todos esses homens em sua mão, que assopra e no sopro da sua boca esses homens são levados para o céu ou para o inferno e ele permanece eternamente. Sabei na presença de quem nós estamos. Esse Deus é um Deus que cobra tudo isso de nós. O interessante é que Hebreus 12 fala que ele é fogo consumidor. É um fogo que está aqui na sarça, que não a queima. E a referência é a pureza no culto. É um culto puro ao Senhor. É um culto que glorifica o nome do Senhor. É um culto aceitável ao Senhor, mas contra aqueles cultos impuros, Deus é fogo consumidor. A sarça ardia, mas não se consumia. Sabe o que é isso? É a verdadeira igreja do Senhor, que por conta da presença do anjo do Senhor é preservada para não ser consumida. Deus é fogo consumidor. E ele há de queimar e consumir tudo aquilo que não é igreja dele. Toda impureza é deixada de lado. Deus purifica o seu povo. Se há sandálias cheias de lama entrando na presença dele, ele há de tirar. Se há sujeira e pecado entrando na presença dele, ele há de extirpar. O culto ao Senhor deve ser puro. E aí você pode se perguntar, mas como o culto pode ser puro? O que isso quer dizer? Talvez em outro momento possamos conversar um pouco sobre culto, mas de forma mais simples. Os elementos do culto, os momentos do culto são determinados pelo próprio Deus. Nós estamos nos chegando na presença dele para glorificar a ele, agradá-lo em culto público e fazer aquilo que ele quer que nós façamos para ele. Você sabe muito bem como é isso. Principalmente vocês que são casados. Vocês sabem do que é que o seu esposo ou a sua esposa gosta. E quando chega o aniversário do esposo e da esposa, você tem que dar um presente que você sabe que a pessoa vai gostar, não é assim? Você não dá um presente com base em você mesmo. Se a pessoa não gosta de chocolate, não adianta você comprar o chocolate mais bonito, mais caro, mais saboroso, lá da Suíça, e dizer assim, olha, está aqui o chocolate que eu trouxe para você. O que a pessoa vai fazer? Ela vai dizer, eu não gosto de chocolate. Se ela for sincera, ela vai dizer, olha, não me agradou, eu não gostei. Nós procuramos dar aos homens aquilo que agrada aos homens. Eu não estou falando de idolatria, mas de relacionamento mesmo. Nós damos aquilo que agrada a pessoa. E nós tentamos descobrir o que agrada a pessoa. Mas por que com Deus não é assim?
Os cultos são impuros, não são de acordo com a Escritura. A palavra do Senhor não é quem direciona o culto, sendo ela a vontade de Deus para o homem, até em termos de culto. Que elementos devem existir no culto? Por que o nosso culto tem que ser assim? Como Deus se satisfaz e se agrada do nosso culto? E vocês sabem muito bem o quanto tantos cultos trazem elementos que agradam o coração do homem, mas desagradam a Deus. Não é o que Deus pediu, não é o que Deus gosta. Talvez você se pergunte por que na Igreja Presbiteriana do Brasil nós não temos coreografia. Ou pelo menos não deveria ter. Coreografia não é elemento de culto. Não é algo que agrada a Deus. Ah, pastor, mas a gente faz de bom coração. As meninas vão lá dançar com os panos e fica fazendo uns gestos que não comunicam nada. Mas é de coração, é para Deus. Sim, irmãos. Você deve lembrar que o nosso coração é sujo e imundo. O que a gente faz de coração é exatamente aí onde a gente deveria ter cuidado. É exatamente aí. Não é porque nós temos vontade de fazer algo para Deus que Deus vai receber simplesmente porque está sendo feito de bom grado. Não é assim, irmãos. Não é assim. Talvez você entenda por que na Igreja Presbiteriana do Brasil muitas músicas supostamente evangélicas, gospels, não são cantadas. Porque são músicas que não louvam o nome do Senhor. São músicas que deturpam o Evangelho. As músicas cantadas no culto devem ser muito bem selecionadas. E talvez você diga, pastor, mas as músicas são tão tristes, as músicas são tão feias, a melodia é na nota menor, podia ser uma música mais alegre. Pastor, as músicas às vezes não rimam. Por que a gente canta essa música? Tem tanta música bonita para ser cantada. Pelo mesmo motivo que você dá presentes para o seu cônjuge ou para os seus filhos, que você sabe que agrada a eles, por mais que você veja e diz, isso aqui não vale nada, mas é o que o meu filho quer. Eu quero dar para ele um carrinho de controle remoto de R$3.000, mas ele quer aquele que não é de controle remoto de R$1,50 lá da feira. Eu vou fazer o quê? Eu vou dar o que ele quer, é para agradá-lo, é o aniversário dele, eu sei que ele vai ficar feliz. Às vezes a gente olha para coisas que Deus se agrada e nós menosprezamos. E dizemos, eu vou fazer do meu jeito, da minha forma. E foi assim que Nadab e Abiú foram consumidos pelo fogo do Senhor. Lembra? Ele é fogo consumidor. Impureza. Ah, não, mas tem um fogo aqui, vamos fazer, é para Deus. Consumidos. Destruídos. Porque Deus diz, eu sou o Senhor. Eu quero as coisas do meu jeito. Vocês vão me servir, vocês são servos. Vocês vão fazer o que eu quero. Vocês acham que eu sou agradado de um jeito. E isso vocês pensam porque vocês estão distante de mim. Porque o coração de vocês está distante de mim. Porque vocês não me conhecem como deveria. Conheçam-me e saibam do que eu me agrado. E vocês também se agradarão em me servir da forma que eu quero. Por que a igreja se reúne no domingo? Já se perguntou? Por que não é na terça-feira, na quinta, o culto ao Senhor? Porque é Ele quem determina quando nós devemos cultuar. Por que o culto tem pregação, tem cânticos, tem leitura, tem oração? Porque Ele disse que seria desse jeito. Por que muitas aberrações que há em tantas igrejas não há na igreja presbiteriana? Porque nós compreendemos, ou pelo menos tentamos compreender o que é que agrada a Deus. E vamos fazer aquilo que agrada a Ele. Se eu não gostei, o problema é meu. Eu vim aqui servir ao Senhor, não ser servido. Eu não vim aqui cantar músicas que me agradam. Eu não vim aqui fazer orações que me elevam ao céu. Eu vim aqui ser servo dele e fazer aquilo que ele cobra de mim. Quanto mais próximo eu estou do Senhor, quanto mais eu conheço o Senhor, quanto mais íntimo eu sou do Senhor, mais eu começo a me agradar daquilo com o qual ele se agrada. E aí o culto começa a deixar de ser um peso e uma lei fria sobre mim e começa a ser algo jubiloso e alegre. Porque eu vejo meu Deus se alegrando com o fato de eu estar servindo a Ele em culto, fazendo aquilo que o agrada. E você sabe como é isso. Não há coisa que nos alegre mais do que ver quem nós amamos alegre também. Além disso,
Deus continua ainda conversando com Moisés. Agora do verso 7 ao versículo 9. Deus apresenta uma qualidade dele, se é que podemos chamar assim, um atributo. Misericórdia. Veja do verso 7 ao 9. Além de tudo isso, Deus é um Deus misericordioso. Moisés cobriu o rosto, escondeu o rosto, porque temeu olhar para Deus, mas é como se Deus ainda abraçasse Moisés e dissesse: sim, Moisés, você não pode olhar para mim. Você não tem o direito de elevar a sua face para mim. Eu sou um Deus muito maior do que tudo que você imagina, mas eu sou misericordioso. E apesar da sua indignidade, eu vou te mostrar a minha misericórdia. Eu ainda vou estar na sua presença. Eu deveria lhe consumir imediatamente, mas eu sou misericordioso. Veja do verso 7 ao 9, ele diz assim: disse ainda o Senhor: certamente vi a aflição do meu povo que está no Egito, e ouvi o seu clamor por causa dos seus exatores. Conheço-lhe o sofrimento. Por isso desci, a fim de livrá-lo da mão dos egípcios, e para fazê-lo subir daquela terra a uma terra boa e ampla, terra que mana leite e mel, o lugar do cananeu, do eteu, do amorreu, do ferezeu, do heveu e do jebuseu. Pois o clamor dos filhos de Israel chegou até mim, e também vejo a opressão com que os egípcios os têm oprimido. O Senhor Deus usa duas palavras aqui. Ele diz: eu vi a aflição do meu povo, e ele diz: eu ouvi o seu clamor por causa dos seus exatores. Vi e ouvi. Vejam, irmãos, Deus não tinha qualquer obrigação de atender aquele povo, de dar ouvidos ao clamor deles. Deus não tinha obrigação nenhuma. Inclusive, vocês devem se lembrar que no capítulo anterior, capítulo 2 de Êxodo, Moisés, como diz em Atos 7, entendendo que Deus o chamara para ser o libertador do povo, foi lá, libertou o povo do egípcio. Um egípcio espancava um dos hebreus, ele libertou, matou o egípcio, escondeu o corpo, libertou os homens que brigavam, dois hebreus, tentou fazer a paz entre eles, entendendo que ele seria o libertador. E o que é que esses homens fazem? Eles rejeitam Moisés. As palavras deles são: quem te pôs por príncipe e juiz sobre nós? Aí a Escritura diz: a estas palavras, ouvindo isso, Moisés foi embora. Foi para a terra de Midian. Um povo que não era povo de Deus. Ele disse assim: se esse povo não quer que eu os livre, que eu tire eles da mão dos egípcios, eu vou embora. Se eles não querem que eu seja o libertador deles, eu vou embora. O povo rejeitou o libertador. Deus teria todo o direito de dizer assim: vocês não quiseram o libertador quando eu mandei. Por que vocês estão chorando, clamando, orando e pedindo que eu livre vocês? Vocês cuspiram no prato e comeram. Mas veja as palavras do Senhor: eu vi a aflição do meu povo que está no Egito e ouvi o seu clamor. Deus chama o povo de meu povo. Meus irmãos, a misericórdia do Senhor é tão grande. Nós nos desfazemos de Deus, nós traímos o Senhor, nós rejeitamos a Cristo, rejeitamos a sua obra, vivemos como se o pecado ainda tomasse conta de nós, alimentamos o nosso velho eu, a nossa carne, fazemos tudo isso como se Cristo não tivesse vencido o nosso velho eu e crucificado em uma cruz. Nós agimos como se o nosso eu ainda estivesse vivo e nós alimentamos o eu morto por Cristo, pecando, amando o pecado, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, andando em nossas concupiscências, e você sabe do que eu estou falando. Nós continuamos vivendo uma vida dissoluta, sem amor a Deus, às coisas do Senhor. Sabe o que é que nós fazemos? Ressuscitamos o nosso velho eu, que Cristo pregou lá na cruz, e nós rejeitamos o Messias, como quem diz assim: nós não queremos, eu não quero que o meu velho eu tenha sido morto com Cristo, eu quero desfazer a obra de Cristo, eu não quero que ele seja o meu redentor, eu quero viver com o meu velho eu, com a minha vontade, com a minha concupiscência, com o meu desejo carnal. É isso que eu quero, é isso que eu amo. E mesmo rejeitando a Cristo e a sua obra, Deus ainda ouve o seu povo.
Deus ainda nos chama de meu povo. Deus ainda nos convoca para a presença dele, mesmo sabendo que não são as sandálias apenas que estão sujas, é todo o nosso corpo, do fio de cabelo mais alto até o dedão do pé, imundo, podre e sujo. Ele diz: venha para mim. A misericórdia dele é tamanha que você nem compreende. Quanto maior for a sua percepção de pecado, de corrupção, quanto mais você enxergar podre o seu coração, mais você vai perceber que a graça dele transcende tudo isso, que o amor dele cobre essa multidão de pecados. Você vai ver o tamanho da multidão, o tamanho da montanha. Ele vai dizer: o meu amor é maior, que cobre essa montanha de pecado todinha. O pecado está abundando, ele vai dizer: a minha graça vai superabundar. A misericórdia dele é infinita. Os seus pecados são finitos. Eles são contados, um a um, e eles têm fim. Eles têm um número, sei lá, 1 milhão de pecados. Quanto mais você vive, mais você peca. Mas chegará um dia em que terá fim. Mas a misericórdia, a graça, o amor dele não tem fim. Ele diz: eu vi e eu ouvi o clamor do meu povo, o povo que me rejeitou. Deus não perde os que são seus. Ele não abre mão dos eleitos. Ele vai buscar a ovelha perdida onde quer que ela esteja. Ele envia o libertador, e mesmo que o povo rejeite, se é o povo dele, o libertador virá novamente para resgatá-los. Cristo é pregado diante de você, como foi domingo passado. E durante toda a semana, a sua vida de pecados foi um testemunho claro de que você continuou rejeitando a obra de Cristo. Para lhe livrar do pecado, você se abraçou ainda mais com o pecado. E mesmo assim, hoje ele te chamou, te convocou, te intimou para a presença dele. E ele apresenta novamente para você o mesmo libertador. Sabe por quê? Porque ele é misericordioso. E você sabe que ao sair por essas portas, amanhã você já vai amanhecer o dia pecando contra o Senhor e negando o seu Redentor. Mas domingo que vem, ele continuará misericordiosamente te chamando. Você não consegue compreender o quão profunda é a misericórdia dele. Enquanto você não compreender o quanto você tenta fugir dessa misericórdia todo dia, e ela te encontra. O salmista diz: bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida. E a palavra seguir ali, não é só seguir no sentido de eu vou para um canto, ela vai junto. A ideia ali no hebraico é de perseguir, de estar no pé, de estar correndo atrás, de estar dizendo: eu vou te alcançar, não fuja de mim. Por mais que o povo rejeite a Cristo, sendo eleito do Senhor, Deus há de, no tempo oportuno, trazer novamente o libertador para o povo. Ele diz, no verso 8, que ele desceu a fim de livrar o povo das mãos dos egípcios e para fazê-lo subir daquela terra do Egito para uma terra boa e ampla, terra que mana leite e mel. Ele quer levar o povo de volta para o monte. Ele diz para Moisés no versículo 12, este é o sinal, vocês vão voltar para este monte, vocês vão servir a Deus aqui neste monte. Quando você olha a geografia, não faz muito sentido. Porque o lugar onde geograficamente o Egito está é um lugar, na verdade, mais acima que o monte. Onde Moisés se encontra ali na sarça com o anjo do Senhor. Não faz muito sentido. Mas quando você entende o que é que Deus está dizendo aqui, que não é pura e simplesmente uma questão geográfica, mas que ele está trazendo uma linguagem geográfica para expressar, para traduzir, para explicar qual é a obra dele para conosco. Ele diz: eu desci para fazer o povo subir.
Se isso não te lembra o Senhor Jesus Cristo, assumindo a forma de homem, abandonando aquilo que ele tinha lá no céu, toda pompa, toda glória, esvaziando-se, como Colossenses vai nos dizer, sendo homem, descendo como um de nós, para morrer em nosso lugar, para sofrer as dores que o povo estava sofrendo, como sofreram com o Egito, mas sofrendo pelo pecado. Cristo desce do céu para ficar no lugar do povo. Um povo que estava sendo muito bem cuidado para não ser consumido pelo fogo da ira do Senhor. Cristo fica no lugar do povo e ele é consumido pela ira divina a ponto de morrer. Para que eu e você pudéssemos subir. Sabe o que é que nós temos no culto, irmãos? É uma demonstração daquilo que nós teremos por toda a eternidade. Nós subimos e somos elevados à presença do Senhor. Estamos mais perto do Senhor. Sabe por quê? Porque Ele um dia desceu para nos fazer subir. Esse é o mais puro evangelho, meus irmãos. E veja se não é exatamente isso que Efésios 4, versículos de 7 a 10 nos diz. O que quer dizer subiu, senão também que desceu? Fazendo referência ao Senhor Jesus Cristo. Mas ele não desceu apenas à terra. Efésios vai dizer, às regiões profundas, ao inferno. Ele sofreu toda a ira do Pai. Ele foi considerado pecador, maldito. Ele se tornou igual eu e você. Para que nós pudéssemos nos tornar como ele, santos, inculpados. Nos assentarmos à destra do Pai, como alguém que nunca saiu de lá. Cristo passou por tudo que passamos e não é à toa que no versículo 9 ele diz, pois o clamor dos filhos de Israel chegou até mim, também vejo a opressão com que os egípcios os têm oprimido. Deus ouve o nosso clamor em toda a nossa vida, em todas as esferas da nossa existência, como quem diz, me salva, eu não sou nada sem ti. E aí ele diz, voltando um pouquinho, no versículo número 7, o finalzinho ele diz, conheço-lhe o sofrimento. Eu sei o sofrimento que esse povo está passando, sendo açoitado e massacrado por um povo estrangeiro que está destruindo eles, fazendo eles de escravos, pisando o meu povo, exaurindo todas as forças do meu povo. Eu conheço o sofrimento deles. Lembra que eu falei da questão do nome de Moisés? É Deus conhecendo todo o interior, todo o ser, todo o coração de Moisés. Aqui é Deus dizendo, eu conheço esse povo de perto, o sofrimento deles eu sei como é. Quando você vai conversar com alguém, e você quer contar a sua vida, e quer um conselho, você sempre vai, na maioria das vezes, para alguém que já passou pelo que você passou, não é isso? Quando você começa a dizer, olha, eu tive tal enfermidade, foi difícil, tive que fazer tratamento, assim, estou muito mal, com quem que você vai se aconselhar? Com alguém que já teve a mesma enfermidade, passou pelo mesmo tratamento, conseguiu se recuperar, agora tem uma história muito bonita para contar, porque ela quase morreu. Aí você diz, eu quero que essa pessoa converse comigo. Ela conhece a minha dor. Você não vai conversar com alguém que nunca passou pelo que você passou. Porque você vai dizer, olha, você não sabe o que eu estou passando. Você nunca experimentou isso, você não sabe a dor que eu estou sentindo. É por isso que nós temos afinidades com algumas pessoas. Aqueles que já perderam a mãe, o pai, quando encontram alguém que tem a mesma história, eles dizem, eu conheço a tua dor. Aqueles que já perderam um filho, quando encontram alguém que também já perdeu um filho, dizem, eu conheço a tua dor. Sabe o que é que Deus diz para aqueles homens? Para Moisés, ele diz, eu conheço o sofrimento deles. Aquele Cristo, essa segunda pessoa que está falando aqui com Moisés, o anjo do Senhor, a segunda pessoa pré-encarnada, na eternidade, sendo ele eterno e não contado no tempo, ele já tinha sofrido a morte pelos seus. Ele já tinha experimentado a dor do sofrimento, do pecado, da lástima, da corrupção, da separação eterna do Pai.
desde toda a eternidade. E é isso que Apocalipse 13 nos diz: o Cordeiro de Deus morto antes da fundação do mundo. Porque Deus é eterno, em dado momento do tempo, na linha do tempo, ele precisou morrer naquele dia, naquela data. Mas aquele evento é um evento eterno de antes da fundação do mundo, já decretado, vivido, entendido, aplicado. E mesmo aqueles que viveram antes da morte de Cristo foram salvos pelo poder do sangue dele, que ainda seria derramado no tempo, na linha do tempo, mas desde toda a eternidade, como Apocalipse nos diz, o Cordeiro já tinha sido morto, seu sangue já havia sido vertido. O anjo do Senhor é quem fala para Moisés: eu conheço o sofrimento do povo, porque eu sei o que é viver sob a mão pesada do pecado, sob o jugo do pecado, do erro. Eu sei o que é o juízo do Pai, eu sei o que é ficar afastado do Pai. Entenda uma coisa: ninguém conhece melhor você do que o próprio Cristo. Não tenha nada pelo que você passa nessa vida que Cristo já não tenha passado. Tentações, as mais absurdas do mundo. Hebreus nos diz: em tudo ele foi tentado. Se há alguém que pode cuidar das suas tentações, esse alguém é o Senhor Jesus Cristo. Dores. Não tem alguém que sofreu mais dores do que o Senhor Jesus Cristo. Ah, pastor, é porque eu perdi um ente querido, é porque eu fui traído, eu fui rejeitado, me anularam, me escantearam, eu não sou ninguém. O Senhor Jesus Cristo passou por isso e Ele conhece o teu sofrimento. Pastor, eu estou prestes a morrer. Ele morreu e você ainda está vivo. Ele experimentou sofrimentos que você nunca vai experimentar. Sabe o que isso deveria te fazer? Correr para Ele em oração. Debruçar-se aos pés dele, se lançar na sua presença e dizer: eu quero conversar com quem entende a minha dor. Mas você falta o culto, a presença de Cristo, o momento em que ele fala com você. A doce voz dele não ressoa no seu coração, ela não é ouvida por você porque você está em casa. Você quer melhorar. Você quer encontrar alguém que sofreu como você, que conhece o seu sofrimento, mas você rejeita aquele que sofreu exatamente melhor que você, muito mais que você. E eu não quero nem saber qual é o seu sofrimento. Talvez eu nunca tenha passado por isso e nem quero passar. Quem é que quer sofrer na vida? Mas ele passou. Ele passou. E ele desceu para te fazer subir. Ele sofreu para que o teu sofrimento tivesse fim. Você ainda vai sofrer muito nessa vida, mas na certeza de que ele desceu para te fazer subir, de que ele encarnou e sofreu no teu lugar, você vai viver com fé de que esse sofrimento tem data de validade. Um dia ele vai acabar. E para sempre você estará com o Senhor, que te livrou não só do Egito, mas do corpo desta morte. Te livrou do pecado, te livrou do teu velho eu, do teu coração corrompido, daquilo que te afastava dele. Ele foi afastado do Pai no seu lugar, para que você fosse aproximado do Pai. Além de tudo, do versículo 10 a 12, nessa revelação de Deus para Moisés, Deus mostra para Moisés que se ele é diferente de tudo que Moisés conhecia, isso faz Moisés temer a Deus cobrindo o seu rosto. Ele meio que responde a Moisés dizendo: Moisés, mas eu sou misericordioso, olha o que eu quero fazer com esse povo que tanto me rejeitou, a minha misericórdia é muito maior. Ele ainda dá uma garantia para Moisés, ele diz: Moisés, mas essa não é uma palavra de homem, essa é uma palavra de Deus. Eu sou fiel, e se eu digo que eu serei misericordioso, você verá a minha palavra se cumprir. A fidelidade de Deus nos é expressa aqui no versículo 10 a 12. Acompanhe a leitura, diz assim: vem agora, e eu te enviarei a Faraó, para que tires o meu povo, os filhos de Israel, do Egito. Então disse Moisés a Deus: quem sou eu para ir a Faraó e tirar do Egito os filhos de Deus, os filhos de Israel? Deus lhe respondeu: eu serei contigo, e este será o sinal de que eu te enviei. Depois de haveres tirado o povo do Egito,
servireis a Deus neste monte. Meus irmãos, as palavras de Moisés são palavras sinceras. Quem sou eu? Senhor, eu não tenho a mínima capacidade. Mais à frente nós vamos ver que ele tinha problemas na fala. Ele não ia saber falar. Moisés diz, quem sou eu? Ele reconhece a sua indignidade. Ele reconhece que ele não tem condições. Ele não tem força. Ele não tem capacidade. Mas no começo do texto, ele estava apacentando o rebanho do seu sogro, não era o rebanho dele, e ele estava levando o rebanho para o lado ocidental, retornando do oriente para o ocidente, como quem se aproxima ainda mais da entrada do Éden, um rebanho que não era dele. Moisés nem sabia o que estava acontecendo com ele de forma parabólica, tipológica. Ele estava levando o rebanho que não era dele para a presença de Deus. É Deus dizendo para Moisés, Moisés, é você que vai fazer isso, mas não é o rebanho de Jetro, é outro rebanho que também não é o seu, é o meu povo, e você vai levá-los desse lugar de sofrimento, distante da minha presença, porque eles me rejeitaram uma vez, para mais próximo de mim, para uma terra boa, ampla, que mana leite e mel. A questão não é se você é capaz, a questão é que eu estarei com você. A confirmação do plano de Deus não tem como foco Moisés ou qualquer coisa que Moisés tinha aprendido. Moisés sabia muitas artes marciais, tinha um grande conhecimento, estudou nas universidades egípcias. Você se lembra que no capítulo anterior ele botou os homens tudo para correr, e eram muitos pastores, e ele sozinho brigou com os homens, botou para correr, ele era forte. Não é pelo braço, Moisés. Você, de fato, Moisés, não tem a mínima condição. É porque eu estarei com você. Moisés, olha para a sarça, Moisés. Esse fogo era para consumir essa planta. Mas eu, o anjo do Senhor, estou do lado da planta. Enquanto eu estiver aqui, essa planta não vai ser consumida, Moisés. A igreja continua porque Cristo está com a igreja. No dia que a igreja abandonar o Senhor Jesus Cristo, ela vai ruir, ela vai deixar de existir, ela vai se acabar. Mas Deus diz, Moisés, o plano independe de você. O plano depende de mim, tão somente de mim. É por isso que ele é fiel a ele mesmo. Se você for fiel, Deus será fiel. Se você for infiel, Deus continuará sendo fiel. Porque ele não é fiel a você, ele é fiel a ele. Agora olha que interessante. Ele diz assim, Moisés, este é o sinal de que eu te enviei, de que eu estou te mandando para libertar esse povo. Você acha que não tem capacidade, que não vai dar certo. Eu vou te dar um sinal que vai te asseverar que vai dar certo. Qual é o sinal, Deus? Veja o final do 12. Depois de haveres tirado o povo do Egito, você vai me servir neste monte com o povo. Mas espera aí, esse sinal está meio troncho, como a gente diz. Se é para Deus provar para ele que Deus estará com ele, era para provar ele naquele momento. Eu estou com você, você está percebendo que eu estou, vamos juntos lá, e aí você vai ter você vai crer que eu estou com você. Mas Deus diz, o sinal de que eu estou contigo é que você vai voltar. Pensa, o tempo inteiro em que Moisés esteve no Egito para tirar o povo, foi com base em fé de que ele voltaria. Este é o sinal de que Deus estaria com ele. Você percebe isso? Como é que Moisés tinha certeza de que Deus estava com ele? Ele não tinha como ter essa certeza. Era por fé. Eu vou voltar para servir a ele lá. E quando eu chegar lá, eu vou ter a certeza de que ele sempre esteve comigo. Irmãos, esse é o caminhar do crente em santificação. Deus não aparece para a gente. Deus não se revela para a gente do céu. Deus não vem em uma luz brilhosa falar com a gente. Essas coisas não acontecem mais. Aconteceram, mas hoje não acontecem mais. Nós temos a sua palavra que nos ensina que ele retornará e nos levará para junto dele. E lá no céu, nós vamos ter a certeza de que em toda a nossa vida, ele esteve presente conosco, nos livrando do mal, do pecado, da corrupção e do inferno. Sabe o que é isso?
Fé é o que nos é cobrado. É o que nós recebemos pela pregação da palavra. E o que é a pregação da palavra, senão a exposição desse evangelho que diz: eu vou voltar para vos levar para junto de mim. Vocês vão morar comigo. E lá, quando vocês chegarem lá, vocês vão olhar para trás e dizer: de fato, eu não via o Senhor, eu não ouvia o Senhor, Ele não falava comigo boca a boca como falava com Moisés, mas Ele sempre esteve cuidando de mim, presente comigo. Ele foi fiel até o fim, mesmo quando eu fui infiel. Moisés não queria fazer nada sozinho e ele sabia que não tinha condições. Mas às vezes nós nos questionamos: Deus, onde o Senhor está? Eu não vou aguentar, eu não vou conseguir cumprir os propósitos do Senhor para a minha vida. Ele diz: eu estou contigo, meu filho já morreu e ele prometeu que vai voltar, o Cristo ressurreto. Creia nisso, quando ele voltar, você não vai ter dúvidas mais nenhuma. Só que desde já, comece a anular essas dúvidas com fé de que isso de fato vai acontecer. Meus irmãos, nós precisamos entender que esse é justamente o conteúdo que nos é dado da parte de Deus na pregação. Mais um elemento de culto. A pregação não é para que a gente se sinta bem aqui nessa vida. A pregação não é para que a gente desfrute dos prazeres que a gente poderia ter nessa vida, que são legítimos. A pregação não é para que a gente se sinta bem e tenha o espírito em paz, porque agora a gente percebeu que Deus está conosco. A pregação cobra de nós fé. Fé para crer que mesmo enquanto no nosso caminho, às vezes parece que Ele não está conosco, Ele está. E essa é a forma com que Ele nos prova. Ele diz: esse é o sinal de que eu estou com vocês. Vocês vão me servir na minha presença. A gente passa a semana toda quase acreditando que Deus não está conosco. Mas a gente tem que olhar para o dia do Senhor e dizer: eu estarei na presença dEle e eu terei confirmado essa fé em meu coração. Ele não me abandona. Irmãos, Moisés, o que Deus diz aqui é: Moisés não vai ter nenhum sinal, não. Você tem que crer. Óbvio, depois ele fez sinais, porque Moisés cria de fato. Mas à primeira vista, Deus está dizendo: o sinal vai ser esse. Vai ser depois. Depois que tudo acontecer, você vai ver o sinal de que eu estou com você e estarei com você o caminho todo. Deus cobra de Moisés fé. É por isso, irmãos, que os discípulos diziam: Senhor, aumenta-nos a fé. Aumenta-nos a fé. Às vezes nós não cremos, irmãos, porque nós não conhecemos esse Deus que age assim. E Ele sempre agiu assim. Quando Adão e Eva pecaram, o Senhor matou um animal, esfolou na frente deles, os cobriu em uma ação tipológica daquilo que viria milhares de anos depois. Um cordeiro morto em uma cruz, para cobrir os pecados e desfazer aquilo que o pecado fez com o ser humano, vergonha eterna. Eles deveriam crer. Os sacrifícios apontavam para isso, as oblações apontavam para isso, as festas judaicas apontavam para isso, tudo apontava para Cristo. Eles tinham que crer. No Antigo Testamento, aqueles que foram salvos pela fé que o Messias viria. Nós somos salvos pela fé que ele já veio na Nova Aliança, no Novo Testamento, por assim dizer. Mas enquanto estamos aqui ainda sofrendo com o pecado, nós somos santificados pela fé de que ele retornará e vai abolir de forma completa e total o nosso velho eu, vai destruir completamente a nossa velha natureza, e nós estaremos no céu com ele, onde não haverá mais pecado, mais dor, mais choro, mais condenação, é vida eterna. Nós temos um pouquinho do céu aqui na terra, no culto público, onde Deus se apresenta para nós, se revela para nós. Ele nos chama,
Ele diz que nós precisamos nos arrepender e deixar as sandálias do lado de fora. Ele mostra o quanto ele é misericordioso conosco. E ele cobra de nós fé para crermos no seu Filho Jesus, sabendo que ele desceu para nos fazer subir. E nós estamos aguardando esse grande e glorioso dia em que nós estaremos para ele, com ele, para todo o sempre. Que Deus te abençoe. Amém. Curve sua cabeça, feche seus olhos, vamos orar ao Senhor. Santo e maravilhoso Deus, louvado seja o teu nome pela tua palavra. Te agradecemos, ó Senhor, porque Cristo nos é suficiente, porque Ele se fez homem, Ele desceu, Ele sofreu, Ele conhece o pecado, porque Ele se fez pecado em nosso lugar, Ele conhece todo o nosso sofrimento e tudo que nós passamos por conta do pecado. Mas Ele também nos dá a graça de termos o perdão desses pecados e podermos estar na presença do Pai. E a única coisa que Ele diz é: creiam em mim, porque eu voltarei. Ó Pai, coloque essa fé em nosso coração, para que possamos crer no Senhor Jesus Cristo, a fim de sermos salvos e nos encontrarmos com Ele no grande e glorioso dia do Senhor. Mas enquanto esse dia não chega, te rogamos que o Senhor nos dê a ousadia de atendermos a Tua santa convocação para o culto público, com desejo e alegria no coração, entrando na Tua presença com toda reverência, sabendo na presença de quem nós estamos, abandonando os nossos pecados e vivendo para a glória de Cristo. Te rogamos, ó Pai, assim, em nome dEle. Amém. Irmãos, neste momento, vamos cantar o hino número 109 do nosso inário. E à medida em que cantamos esse hino, também nós traremos aqui à frente as ofertas para a reforma da nossa igreja, entrega de ofertas e dízimos também, se os irmãos assim tiverem. Hino número 109 do nosso inário tem por título O Bom Pastor. Cantemos todos.